Agora vamos ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor, com a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler a palavra de Deus. Coríntios 7, versículo 9, diz assim: Agora me alegro, não porque foste entristecido, mas porque esta tristeza vos levou à permanência, pois forte estravecida, segundo Deus, do modo que nenhum danos sofreste de nossa parte. Nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 10, no capítulo 7, no versículo 10, fala assim: de fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar, do que ninguém é a resplendes, enquanto a tristeza. O mundo produz a morte. O mundo produz a morte. E no versículo 11, diz assim: vide, pois, que solicitade porou em vós tristeza, segundo Deus, muito mais, que escusas, que indignação, que temor, que andor, que dar zelo, de solidariedades mostrada em todo que tens culpa para o assunto. E no versículo 12 diz assim: portanto, se vós escrevi, não fiz por causa daquele que comentou ofensa, nem por causa dos ofendidos. Foi para que a manifestasse a vossa dedicação para mim diante de Deus, nosso Senhor. E no versículo 13 fala assim: eis que nós temos consolado, mas acima desta consolação, o que nós deixou sobre maneiras contentes foi a alegria de Tito, cujo coração tranquilizantes. E no versículo 14 fala assim: se me gloriei de que na vossa presença não foi envergonhado, pois assim como todo que vós temos dito, para conforme a verdade, assim também louvor de que vós fazede de Tito e mostrou-se verdadeiro. E no versículo 15 diz assim: a sua ofensa por vós é cada vez mais, quando celebrar da obediência que todos vós lhe testemunhaste, de como recebeste com respeito de deficiência. E no versículo 16 diz assim: alegrai-me por poder contar convosco em tudo. Agora vamos no versículo 8. E no versículo 8 diz assim, capítulo 8, do versículo 1 diz assim: desejamos de vós a conhecer, irmãos, graças que Deus concedeu à igreja de Macedônia. E no versículo
2 diz assim: em meio a tantas tribulações que foram provado, espalhado geralmente geralmente com a transbordantes. E no versículo e alegria apesar de todo poder sobre suas liberdades. E no versículo 3 diz assim: se eu sou testemunha do que segundo sua força, até além disso força contribuíram espiritamente. E no capítulo 4 diz assim: e nós pondei com muita instância a favor de poder se associar neste socorro destinado aos irmãos. E no versículo 5 diz assim: eu transpassei a nossa expectativa, primeiro deram a si mesmo, o Senhor depois nós pela vontade de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. E no versículo 6 diz assim: de maneira que do conhecimento de Tito levam eterno estas vozes da obra da caridade com havia começado. E no versículo 7 diz assim: se vós distinguiu em toda na fé, na elogiência, no conhecimento de gelo de toda geração, e afasto como convosco. Cuidai de ser movido para nesta obra de caridade. E no versículo 8 diz assim: não é digno com que mande mais, para exemplo de zelo de outra questão, que quiseram pôr em prova a sinceridade de vossa caridade. E no versículo 9 diz assim: vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se for pobre por vós, a fim de nós enriquecer por sua pobreza. E no capítulo 10 diz assim: e aqui vos dou apenas um conselho, isso vos convém, há um ano foste a primeira, e não só a essência, esta obra é mesmo os primeiros a segui-lo. E no versículo 11 diz assim: e agora, pois, levei eterno a obra, para que, como houve prontidão em querer, assim também haja para concluir segundo a vossa vontade, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 12 diz assim: quando se é bom coração, segundo a passividade, não se tem, sempre é que é bem recebido. Em nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Deus Todo-Poderoso, abençoe vocês e todos nós. Ame Jesus Cristo, porque Ele te ama, Ele é o caminho da tua vida, na vida eterna para a salvação. Amém.